Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, essa semana tem prova, tem avaliação bimestral de inglês na quarta-feira, amanhã. Então, vamos para a nossa revisão. Vamos lá? Primeiro assunto que nós vamos rever vai ser de relative clauses. Então, como eu expliquei para vocês, orações relativas são aquelas que dão mais informações a respeito de alguma coisa ou de alguém que já foi mencionado, tá bom? Para a gente formar orações relativas, a gente vai precisar de pronomes relativos. E nós estudamos 4 pronomes relativos por enquanto. Então, olha lá. O amarelinho. Então, estudamos o who, usado como pronome relativo, para dar mais informações a respeito de pessoas. Ele se refere a pessoas, tá? Which se refere a coisas ou a animais. That pode se referir tanto a pessoas quanto a coisas ou animais, mas ele nunca vem depois de vírgula. Então, dependendo da oração relativa, a gente não pode usar that, tá bom? E whose foi o último que a gente estudou, e ele se refere à posse, alguma coisa que pertence a alguém. Ele substitui um possessivo, ou um adjetivo possessivo, ou um substantivo genitivo. Vamos lá. Como eu comentei com vocês, nós temos 2 tipos de orações relativas. As defining relative clauses e as non-defining relative clauses. E a diferença entre elas é que as defining relative clauses, elas nos dão informação que é necessária, que é essencial para o entendimento. E as non-defining dão informação extra. Ou seja, se eu omitir a non-defining, a frase vai funcionar do mesmo jeito e você vai conseguir entender o que eu estou falando. Agora, se eu omitir uma defining relative clause, você provavelmente não vai entender o que eu estou falando. Vamos ver 2 exemplos aqui, ó. I called my brother who lives in Ontario. Isso aí significa que eu tenho mais de um irmão e que eu liguei para aquele que mora em Ontário. Agora, my brother who lives in Ontario is older, eu estou dando uma informação a respeito do único irmão que eu tenho. Então, se você sabe que eu já tenho um irmão, eu estou falando dele, estou falando que ele é mais velho e estou dando essa informação extra, who lives in Ontario. Tá bom? Então, ela é essencial. Por quê? Porque daí eu consigo definir ou eu consigo demonstrar para você de quem eu estou falando ou do que exatamente eu estou falando, tá bom? Para as defining relative clauses, aquelas que não podem ser omitidas da estrutura da sentença, a gente pode substituir o pronome por that. Então, aqui eu posso usar that. Legal? Pensa que quando é uma defining, eu não vou usar vírgulas. E quando não tem vírgula, eu posso usar that. Pensa que o that é inimigo das vírgulas. Olha lá, comas. Coma é vírgula, tá bom? Então, numa defining relative clause, eu nunca vou usar vírgulas, tá? Então, olha, that's the mug that I bought in Paris, or that's the mug which I bought in Paris. I didn't know the man who was there, or I didn't know the man that was there. Posso usar o that para substituir who ou which. Uma belezinha. Ok. No caso das defining relative clauses, eu também posso omitir o pronome, mas não é sempre. Eu preciso prestar atenção para qual é a função desse pronome relativo na frase. Se ele cumprir a função de sujeito da frase, ou seja, se ele vier imediatamente antes do verbo, eu não posso omitir.
Mas se entre o pronome relativo e o verbo da frase houver um sujeito, aí eu posso omitir. Então, olha os exemplos aqui, ó. Do you like the song I wrote? Eu poderia ter falado, do you like the song that I wrote? Ou do you like the song which I wrote? Mas eu posso omitir, por quê? Porque eu tenho o sujeito desse verbo aqui é I, tá bom? Não é song. That's the man who, ou that I like. Então, eu tenho esse I aqui, que é o sujeito do verbo like, eu posso omitir o pronome relativo, tá bom? Isso não acontece com as non-defining relative clauses. Primeiro, elas vêm entre vírgulas. Elas são informação extra, elas vêm separadas do conjunto da sentença. Eu não posso usar o pronome relativo that. Não posso substituir who ou which por that. Tá ok? Então, pensa que that é inimigo das vírgulas. Onde tem vírgula, não tem that. Tá ok? E eu nunca posso omitir. Ele também não pode ser omitido, mesmo se ele for o objeto da frase. Tá bom? Então, sabendo disso, vamos aqui completar umas sentenças. Vamos lá? Vamos lá. Steven Spielberg is the movie director produced Jurassic Park in 1994. Então, eu sei que o pronome relativo vai sempre grudadinho em quem ele está, a quem ele está fazendo referência. Então, movie director, né? O director. O director é uma pessoa. Se é uma pessoa, eu posso usar who. Vamos ver se a gente pode usar that. Está entre vírgulas? Não, não está. Então, eu também posso usar that. Agora, ele está imediatamente antes de um verbo? Está. Então, ele é o sujeito desse verbo produced. Então, eu não posso omitir. Então, é somente who ou that. Vamos para a próxima. I think the man... Olha lá, man é uma pessoa. Tá bom? Car is blocking our garage is Tom. Ai, mas aqui eu estou falando do carro. Ah, eu estou falando do carro do homem. Para indicar posse, qual é, gente? É whose. Então, I think the man whose car is blocking our garage is Tom. Faz sentido. Most of the students finished the exam. The exam é uma coisa. The exam started at 7 a.m. Então, aqui estou dando mais informação a respeito do exam. Vou poder usar which. Ele não tem vírgula antes, então também posso usar that. Agora, ele é o sujeito do verbo started. Como é que eu sei? Eu sei porque não tem um sujeito entre o pronome relativo e o verbo. Então, ele é o sujeito. Então, eu não posso omitir. Vamos lá. Don't eat the food. É uma coisa. Sam prepared. Legal. O Sam prepared the food. Tá legal. Ele é o objeto. Sam prepared the food. Então, ó, food é uma coisa. Vou usar which. Eu posso usar that? Posso usar, porque não tem vírgula aqui. E eu posso omitir? Olha lá, esse aqui é o sujeito da frase. Então, aqui eu também posso omitir. Tá bom? Vamos lá. Rob bought a house. Windows are broken. The house's windows. Its windows. É possessivo, né? Então, olha, aqui está indicando posse. Whose. Mas, Rachel, eu vou falar whose para uma coisa... você vai falar whose para uma coisa. Essa coisa tem janelas, as janelas da casa. I knocked over the tower. The tower é uma coisa. He built out of playing cards. Então, he built out the tower of playing cards. Eu estou fazendo referência a tower mesmo. Então, vai dar para colocar which... Tem vírgula? Não tem vírgula. Vou usar that.
Ele vem antes do verbo? Não, o sujeito é he. Então, eu posso omitir também. Beleza, gente? Agora, esse exercício aqui é um pouquinho mais complicado. Olha, nós vamos unir as orações. Vamos unir orações usando um pronome relativo. E como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que olhar a frase e ver quem é mencionado 2 vezes. Depois que eu fizer isso, eu vou substituir em uma das orações aquela pessoa ou coisa que está sendo mencionada 2 vezes por um pronome relativo. E daí eu vou pegar essa oração que é iniciada pelo pronome relativo e vou trazer para próximo daquela outra instância daquilo que é mencionado 2 vezes. Como assim? Vamos ver. Peraí, calma. Fica calmo. Olha lá. We talked about the party. Sarah wants to organize it for my birthday. Então aqui estou falando da party que a Sarah quer organizar. Bacana. O que é que... Primeira coisa então, o que eu tenho que pensar? Quem é mencionado 2 vezes? É a party, tá aqui the party e o it. Se 2 vezes está sendo mencionado o party, uma delas eu tenho que substituir por um pronome relativo. E no caso de party, é uma coisa, vou substituir por which. Legal. Então, estou substituindo por which ou that. Legal. Agora, eu tenho que trazer essa oração para perto da outra instância, perto da outra vez em que party é mencionado. Então, olha, which Sarah wants to organize vai vir pertinho do the party. Então, vai ficar assim, we talked about the party which Sarah wants to organize. Se eu quisesse usar that, poderia. E por quê? A Sarah é que quer organizar. Então, a Sarah é o sujeito. Eu também posso omitir aqui. Ok? Vamos seguir. Mais um exemplo. Vamos pegar a frase. Ingrid went to see the doctor yesterday. He is a friend of hers. Então, quem é que está sendo mencionado 2 vezes? É o doctor, né? The doctor e he. Então, eu vou pegar um deles e substituir por um pronome relativo. No caso aqui, doctor é uma pessoa. Então, eu vou substituir por who ou por that. Então, aqui, substituir o he por who ou that. Agora, eu tenho que trazer essa oração para perto. Então, o pronome relativo vai vir para perto do the doctor. Então, the doctor who is a friend of hers yesterday. Então fica assim. Ingrid went to see the doctor who is a friend of hers yesterday. Veja que aqui o pronome relativo é o sujeito. Então é por isso que eu não posso omitir. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver a frase. The couple lives next to us. Their daughter has 2 charming boys. Quer dizer que ela tem 2 filhos muito encantadores. Tá. A primeira coisa eu tenho que ver quem é mencionado. Olha lá, the couple. E depois aqui está sendo mencionado their. Their é um adjetivo possessivo. Então, na hora que eu vou substituir, eu sei que eu tenho que substituir por whose. Legal? E daí, eu tenho que trazer essa oração para perto do the couple. The couple, whose daughter has 2 charming boys, lives next to us. Eu coloquei entre vírgulas. Por quê? Porque se eu falar the couple lives next to us, beleza, você consegue entender a frase, não é? Então, vamos lá ver os modal verbs, tá ok? No formulário vai ter exercício para vocês unirem frases, tá? Então, agora vamos para os modal verbs. Verbos modais, então, são verbos especiais que modificam o significado do verbo principal. Ele não tem um significado próprio. Ele sempre tem que andar junto com um outro verbo, modificando esse outro verbo, tá bom?
Então, nós vimos que eles são verbos especiais, por quê? Porque na forma negativa, eu somente acrescento not ao verbo. Então, not ou a forma contraída, né? Not ou N apóstrofo T. Fica mustn't, tá bom? Nas perguntas, ele passa à frente do sujeito do verbo, né? E o verbo principal fica na mesma posição, ele fica após o sujeito. Então, vai ficar o modal, sujeito e o verbo principal. Como no exemplo aqui, ó. Can you speak? Can you speak? Tá? Terceira característica importante é que ele só tem uma forma. Não existe infinitivo, presente, passado, particípio ou qualquer coisa. Ele só tem aquela forma, pronto e acabou, tá bom? E eu não conjugo esse verbo diferente para cada sujeito, ok? É uma forma só. E ele sempre vai ser seguido da base form, ou seja, do infinitivo sem o to. Tá ok, gente? Então, sempre vai ser seguido do infinitivo sem o to. Vamos lá, nós estudamos os modais de habilidade ou inabilidade, né? Então, habilidade, capacidade ou falta de habilidade e capacidade. E estudamos can, can't, could ou couldn't. E a diferença entre eles é que can é para eu falar de habilidade no presente e could de habilidade no passado, tá bom? Esses dois modais são equivalentes a essa expressão to be able to ou to be unable to quando elas estão na negativa. Então, I am able to é equivalente a can. I was able to é passado, equivalente a could. Entenderam? Para possibilidade, para falar que alguma coisa é possível que aconteça, nós usamos may, may not, might, might not, can e could, tá bom? Na afirmativa, can e could, tá bom? Só na afirmativa para indicar possibilidade. Então, may e might são usados normalmente para falar de alguma coisa específica. Tipo, if you use your computer like that, it may crash. Então, para essa situação específica, se você usar desse jeito, pode ser que ele dê pau. Agora, se eu estiver falando de computadores em geral e não da situação específica, eu posso usar can. Computers can crash. O meu ontem, na hora de ligar, ele deu tela azul 3 vezes seguida antes de firmar. Crash, tá bom? Então, pensa que may e might podem ter a forma negativa, né? Quando alguma coisa que não é provável que não aconteça, né? E o can e o could só vão funcionar em possibilidades na forma afirmativa, tá bom? Agora, para strong obligations, ou seja, para obrigações. Obrigações eu vou usar must ou have to. E o have to é bem versátil, porque daí eu posso conjugar esse have to em qualquer tempo verbal. O must só vai indicar obrigações no presente e no futuro, tá bom? Então vamos ver o exemplo. I must go home now and write an assignment. Qual a diferença disso para I have to go home now and write an assignment? É o seguinte, o must, eu é que estou achando que é isso. Eu é que acho que essa é a regra e isso que eu tenho que fazer. Com o have to, eu estou achando que é outra pessoa, estou te passando a mensagem de que outra pessoa é que me obriga a fazer isso, tá bom? Aqui tem uma informação interessante, se você estiver na dúvida, usa o have to. Legal? E daí, para o passado, eu vou usar had to, porque é o passado de have. Prohibition, eu vou usar o must na forma negativa. E daí, isso quer dizer que você não pode fazer, que você está proibido de fazer, é mustn't, tá bom? Então, é something that is forbidden. Agora, se eu falo doesn't have to, lembra que have to e must são praticamente sinônimos, mas o mustn't e o doesn't have ou don't have to são muito diferentes, porque o don't ou doesn't have to
quer dizer que alguma coisa não é obrigatória. Então, se eu não tenho obrigação, eu não tenho que fazer. I don't have to do it. Legal? Olha lá. Note that the meanings of mustn't and don't have to are very different. Isso aqui é muito importante, tá bom? Ok. Weak obligation. Weak obligation, na realidade, é tipo um conselho. É um advice. Eu estou dando, tá bom? Eu estou dando um conselho. E daí vou usar should ou shouldn't. A gente nem chegou a usar ought to, porque ought to é meio formal e é meio, assim, não é tão usado, tá bom? Então, should ou shouldn't vão dar certo para você conseguir se expressar. Should ou ought to significam a mesma coisa, mas should é usado com mais frequência, tá bom? Shouldn't, eu uso shouldn't quando eu acho que, quando o meu conselho é para que você não faça alguma coisa. Aqui é para que você faça, e aqui o conselho é para que você não faça, tá bom? Agora, a respeito de certainty. Sabe quando eu tiro uma conclusão baseado nas evidências? Então, se eu tiro uma conclusão baseado nas evidências, eu uso must ou can't, tá bom? Must para alguma coisa que eu tenho certeza que só pode ser isso. E can't para uma coisa que, gente, não pode ser isso. Não pode nunca ser isso, baseado nas evidências. Eu sou quase certa, quase 100%. Não é 100%, mas é quase 100%. Veja que can't ou must são muito mais fortes do que may not, might ou might not. Tá bom? Porque com esses eu estou fazendo uma especulação. Eu acho que é provável, mas eu não tenho tanta certeza assim. Com must e com can't, eu tenho bastante certeza. Por quê? Porque eu estou me baseando nas evidências, naquilo que eu estou conseguindo ver ou das coisas que eu sei. Tá bom? Então, vamos completar com o verbo modal mais adequado. Vou mudar a cor da minha canetinha aqui. Ok, there are plenty of tomatoes in the fridge. Então, há uma quantidade suficiente de tomates. You buy any. Eu acho que se tem um monte, você não tem que. Falta de obrigação, como é que eu faço? Don't have to. It's a hospital. You smoke. No hospital é proibido. Se é uma coisa que é proibido, mustn't. You mustn't smoke. He had been working for more than 11 hours. Então, se ele está trabalhando há mais de 11 horas, he parará be tired. Eu estou tirando uma conclusão. Ele só pode estar cansado. He must be tired. I, papapá, speak Arabic fluently when I was a child and we lived in Morocco. Eu acho que está falando de uma habilidade que eu tinha no passado quando eu era criança. Então, I could take an umbrella. It rain later. Eu acho que é provável, que é possível que chova. Então, eu estou falando, leva um guarda-chuva. Eu vou usar may ou might. Ok? Próxima. Agora, nós vamos reescrever as frases usando um verbo modal. She was able to read when she was 3. To be able to é habilidade, capacidade. Então, vou usar can ou could. Olha aqui, está no passado. Então, eu tenho que usar could. She could read when she was 3. Ok. Perhaps she would come. Talvez ela venha. Talvez may ou might. Então, ó. She may ou she might come. Ok. You are allowed
to go home. Para indicar permissão, gente. Qual que eu uso para indicar permissão? May ou can. Então, you may ou you can go home. Vamos para a próxima. It's not necessary for her to pay for that call. Uma coisa que não é necessária, não é obrigatória, tá? Para ela pagar. Então, she doesn't have to pay for that call. Ok, she's able to speak English. Ela tem a capacidade e a habilidade. No presente, ó, é isso. Então, she can speak English. You are prohibited from entering my home. Como é que eu faço isso? Gente, you are prohibited from entering. Proibição é com mustn't. You mustn't enter my home. Vocês repararam que eu tive que modificar? Porque aqui o entering teve que vir na forma ing porque ele veio depois da preposição from. Mas depois de um verbo modal tem que ser a base form, o infinitivo sem o to. Por isso eu tive que mudar o verbo. Então é isso, gente. Estudem bastante, vamos firme aí para a prova e arrasem, tá bom? See you online.